Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir então o que é notícia, no Brasil e no mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, nós vamos começar ao vivo lá, com o Rio de Janeiro para contar uma história impressionante. Olha só, mas ainda bem que essa história teve final feliz. Isso porque o motorista de carro de aplicativo, ele realizou um parto de uma passageira. Quem vai contar para a gente essa história é o Anderson Nascimento. O Anderson vai aparecer aqui. Anderson, que história é essa aí do Rio de Janeiro? Seja bem-vindo ao nosso jornal. Conta essa história e que, como eu disse, teve final feliz, né, Anderson? Boa tarde, Kleber, e boa tarde para todo mundo. Realmente, essa história terminou muito bem. Tinha tudo para dar errado, mas foi um grande milagre. O que acontece? Uma mulher que estava em trabalho de parto solicitou um carro por aplicativo para levá-la para o hospital. A questão é que o motorista que aceitou a corrida precisou realizar o parto dentro do carro. Por incrível que pareça, foi isso que aconteceu. O Emilson Cipriano, ele estava na terceira viagem do dia quando atendeu a passageira. Segundo ele, a mulher chegou a mandar uma mensagem no chat do aplicativo explicando a situação e pedindo para que ele não cancelasse, pois outros 2 condutores já haviam feito isso. Emilson parou na 58DP, na Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e pediu ajuda aos policiais, que lhe conseguiram luvas e abriram caminho até o hospital. O piloto relatou que, quando olhou para trás, o bebê já estava nascendo e, por medo de acontecer alguma coisa, colocou as luvas e ajudou a passageira. O policial Vitor, que acompanhava o veículo, correu para chamar os profissionais de saúde assim que o carro parou em frente ao Hospital da Posse, mas Emilson já tinha realizado o parto. Kleber, agora olha a situação. O motorista de aplicativo que aceitou a corrida, o Emilson, ele é formado em técnico de enfermagem, mas não atua atualmente. Por coincidência ou não, ele foi o motorista que aceitou a viagem e estava levando aquela mulher para o hospital para ter o neném. E isso tudo, dá para a gente entender um pouco. Por que os outros 2 motoristas de aplicativo cancelaram? A gente não sabe, mas ele tinha que estar ali para ajudar essa criança a nascer. A mãe e a bebê não tiveram os nomes divulgados ainda e foram encaminhadas para a maternidade Mariana Bulhões, também em Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense. Mas ambas estão bem de saúde e já tem mais uma bebezinha em Nova Iguaçu, graças a Deus e a esse motorista aí do aplicativo. Kleber. Olha, Anderson, você falou coincidência ou não. Eu tenho certeza, aliás, eu acredito que não existe coincidência. Foi Deus que colocou o Emilson ali naquele momento, quando se precisava muito dele. E como o Anderson falou, uma história incrível, a gente vai continuar falando desse assunto. Isso porque, olha só, para falar mais sobre essa história, nós vamos conversar, olha só, com o personagem principal de tudo isso aí, o motorista Emilson Cipriano, ele que fez o parto. Boa tarde, Emilson. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. E, aliás, de antemão, parabéns aí por essa atitude. Boa tarde a todos, que nos assistem. Primeiramente, eu agradeço a Deus, Foi ele, como você falou, e o outro colega do Rio também, aqui do Rio, Foi Deus que me colocou ali naquele lugar, naquela chamada, naquela hora certa, para poder realizar esse parto, trazer essa menininha ao mundo, que foi uma coisa ímpar na minha vida, eu vou levar para o resto da minha vida esse acontecido. E, Emilson, então, primeiro, conta pra gente, que desperta muito curiosidade essa história. Como foi no momento em que você recebeu a chamada? Parece que ali já ela alertou, a passageira te alertou que estava para ter o bebê, Como é que foi esse momento? Sim, eu recebi tocar a chamada, da corrida, no aplicativo. Minha terceira chamada, minha terceira corrida, eu precisava fazer um dinheiro, mas o senhor sabe de tudo. Eu aceitei, quando eu cheguei já veio a primeira mensagem dela, Moça, por favor, não cancela. Só que eu estava muito próximo a ela, a 500 metros, 600 metros de distância dela.
eu estou passando mal. Eu falei, tudo bem. Quando eu já cheguei na casa dela, no portão da residência, né? Esperou mais uns 2 minutinhos, creio que ela já estava com dificuldade de andar até o portão. Abriu-se o portão e eu tô ali na expectativa olhando. Quando eu já olhei, eu vi um fato atípico, ela com um barrigão, né? E já em trabalho de parto, já tendo contração. Pela experiência que eu já tive, né? Por ter sido formado em técnico em enfermagem, trabalhar algum tempo na área, eu perguntei a ela, aí, como é que tá? Como é que foi? Ela, moça, já rompeu a bolsa, já tô tendo muita contração. Aí eu já comecei a pensar o tempo de contração, o espaço, quanto que estava tempo de uma para outra, e ela já falou, tem cerca de 5 minutos. Ao ela entrar no carro, aí eu comecei e dei início a essa linda viagem. Linda viagem mesmo. E eu vou chamar agora para participar dessa conversa também o nosso repórter, o Anderson Nascimento, já que ele está aí no Rio de Janeiro, perto do Emilson, e ele que acompanhou essa história de perto. Por favor, Anderson, participa dessa conversa, faça uma pergunta também para o nosso herói. Que isso. Emilson, um prazer falar com você. De cara, parabéns aí pela sua disposição e a sua disponibilidade de se envolver num trabalho desse, né, extra, diferente do que você já faz como motorista de aplicativo, mas você pode ajudar essa bebê a vir à vida. Mas eu queria te perguntar, você estava dirigindo, era tenso ter uma mulher grávida dentro do carro, já em trabalho de parto, como é que você conseguiu controlar a emoção com a atenção de estar ali pilotando, dirigindo e ainda conseguir contribuir com o parto para trazer a neném à vida, Emilson? Então, boa tarde antes. Né? Eu atribuo isso a Deus, né? Que eu estava muito tranquilo ali. Quando ele entrou, eu não deixei minha emoção, né, falar mais alto, né? Eu agi dentro da razão e do que eu aprendi e não esqueci, né? Eu mantive a calma, pensei em todas as hipóteses que poderiam acontecer, sendo que ela adentrou dentro do carro sozinha. Ela, uma bolsa plástica e uma ultrassom, e eu sozinho dirigindo. Deus já me fez trazer várias coisas na minha memória de que poderiam acontecer situações. Tanto, graças a Deus, esse fato foi favorável, mas poderia ter acontecido algo mais grave. Automaticamente eu já liguei o meu alerta, liguei o meu farol alto e peguei a estrada de Iguaçu. Quem conhece ali em Nova Iguaçu, é uma estrada muito engarrafada, perto do bairro Cobrex, né? E eu fui na contramão. E eu agradeço todos os motoristas que vão assistir esses vídeos, tudo, que puderam sair, abrir o caminho para me poder passar, porque eles também contribuíram para essa bebezinha tá bem hoje, estar viva, né, com saúde. E quando a gente estava chegando próximo ao Hospital da Posse, as contrações dela foram aumentando, e eu contando o espaço, né, eu falei, nossa, já está muito, muito próxima, ela vai nascer no carro. E eu sei que no Hospital da Posse é um hospital geral, não existe mais ali maternidade. A maternidade na Mariana Bulhões, que era mais à frente depois da delegacia, ela foi transferida para o centro de Nova Iguaçu, que é o novo Hospital Iguaçu, que por sinal ficou bem melhor, né, para atender as grávidas lá, as puérperas, né? E quando eu me deparei, eu só lembrei da delegacia, eu falei, eu vou arrumar luva de procedimento na delegacia e eu vou efetuar esse parto, porque senão essa bebezinha pode estar sofrendo em trabalho de parto, né, em sofrimento fetal, e ela pode vir a óbito. Olha, a minha cabeça era para salvar a mãe e a bebê. Emilson, uma coisa que você falou aí, me chamou a atenção e que fez muita diferença, é que você não deixou se levar pela emoção. Você foi ali frio e técnico, e por isso conseguiu lembrar, né, muitas das coisas que você já tinha aprendido. Você nos ouve, Emilson? Estamos com um pequeno problema aí, congelou a imagem. O Emilson perdeu o contato com a gente. Daqui a pouco, então, a gente volta, né, para falar mais com o Emilson aí, uma história sensacional, e falar mais com o Anderson também. Por enquanto, a gente continua aqui para falar que os paulistanos, né, que tiveram prejuízos com o apagão, e foi aí essa notícia dos últimos dias, vão ter uma linha de crédito federal. O presidente Lula fez o anúncio hoje em São Paulo, durante o lançamento do programa Acredita, que vai oferecer crédito com taxas menores de juros aos pequenos empreendedores
Vamos acompanhar. O presidente Lula afirmou que já fez o pedido de uma linha de crédito para moradores e pequenos comerciantes de São Paulo que tiveram prejuízos com a falta de energia nos últimos dias. Segundo ele, a solicitação está sendo analisada pelos Ministérios da Fazenda e da Casa Civil. O presidente disse que quer uma solução para esse problema, mas ainda não informou valores ou prazos para que o crédito seja ofertado. Eu pedi para o Haddad, pedi para a Casa Civil trabalharem, porque nós vamos fazer para a cidade de São Paulo o mesmo que nós fizemos para o Rio Grande do Sul. As pessoas que tiveram prejuízos por conta do apagão, as pessoas que perderam geladeira, as pessoas que perderam inclusive a sua comida que estava na geladeira, as pessoas que perderam o pequeno comerciante que perdeu alguma coisa, nós vamos estabelecer uma linha de crédito para que as pessoas possam se recuperar e viver muito bem. Eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber quem é que vai dar a solução. E nós queremos encontrar a solução. Olha, e após uma semana de calor, boa parte da região sudeste tem novos alertas para temporais já a partir de hoje. É importante ficar atento. De acordo com os meteorologistas, as chuvas devem se estender pelo fim de semana todo. Vamos conferir. O sudeste do país tem neste fim de semana novos alertas para temporais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados de chuva podem chegar a 100 milímetros em alguns estados, com ventos intensos de até 100 km por hora. Em São Paulo, por exemplo, novos temporais devem atingir todo o estado de São Paulo até o domingo. Segundo a Defesa Civil, a expectativa é que caiam até 200 milímetros de chuva em algumas regiões. Também há risco de raios e queda de granizo. Mas, segundo os meteorologistas, a ventania não deve ser tão intensa quanto a da semana passada. Uma nova frente fria avança, trazendo chuva volumosa para essa região. A Grande São Paulo, interior e litoral do estado devem ter um dia abafado, com períodos de sol. As pancadas devem acontecer na parte da tarde e à noite. A previsão é de rajadas de vento de 70 a 90 km por hora. Além de São Paulo, o sul de Minas Gerais, sul de Goiás, o centro-oeste e norte do Paraná, o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e alguns estados do Nordeste devem ser as regiões mais afetadas pelas fortes chuvas. Nesses locais, as tempestades previstas foram classificadas pelo INMET em um aviso meteorológico laranja, que qualifica as chuvas como de perigo. Bom, então vamos dar uma olhadinha agora em algumas imagens do centro de São Paulo para ver como é que está o clima. A gente pode ver aí imagens agora do centro de São Paulo. Esta câmera está instalada na sede aqui da Rede TV, na Praça da República. A gente pode ver que o tempo é cinza, né? Está acinzentado o céu, mas ainda sem chuvas. Como a gente viu aí na previsão, esses temporais podem começar e devem começar ainda hoje. Portanto, você que não saiu de casa ou vai voltar do trabalho, deve ficar atento. A temperatura, neste momento, é de 28 graus aqui na capital paulista, um clima bastante abafado, e a gente vai continuar acompanhando aí essa cobertura, já que nos últimos dias a capital paulista tem sofrido bastante com os temporais, principalmente por causa da falta de energia. Bom, vamos continuar então falando do caso do motorista de aplicativo, né, o Emilson, que realizou um parto. A gente perdeu o contato com ele agora há pouco, mas agora a gente vai voltar a falar com ele. Emilson aparece agora na minha tela, vamos ver. E para concluir a nossa conversa, Emilson, você falou, né, que você foi muito frio naquele momento, você conseguiu conter as suas emoções e por isso o parto teve sucesso. Mas passada essa fase, quando finalmente aquela criança veio ao mundo e você olhou ali para o rostinho do bebê, eu sei que você é pai de 4 filhos, qual que foi a sua emoção? Qual foi o sentimento que você teve naquela hora de ver aquele trabalho bem sucedido e uma nova vida aí no mundo? Foi sentimento de gratidão, gratidão a Deus. Eu sou emotivo pra caramba. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha esposa, né, para Michele, falar com ela. Tu já chorou? Eu falei, não, ainda não. Eu não vou chorar na frente do policial, pô, caramba. E eu fiquei muito, muito emocionado, né, mas mantive
as lágrimas contive, né? E quando terminou tudo, agradeci muito a Deus. Aí eu cheguei em casa, quando eu vi minhas filhas gêmeas, né? Aí as gêmeas, né? Eu chorei, desabei, né? Aí já mandei mensagem para o meu filho mais velho, Natan, de 13 anos, ele também é muito emotivo, ficou muito feliz do pai ter realizado isso. A minha outra filha, Estela, também está toda boba, feliz, né? Com tudo que aconteceu. E todos nós agradecemos a Deus, né? Por eu estar na hora certa, no lugar certo. Por mais dificuldades que a gente tem passado no nosso dia a dia, creio que se a gente fizer a nossa parte, a gente consegue transformar esse Rio de Janeiro, eu consigo transformar Nova Iguaçu e o mundo, eu creio. Emilson, nós acabamos de conversar com o motorista Emilson Cipriano. Emilson, nessa sociedade atual onde se valoriza muitos jogadores de futebol, artistas e agora muitos influencers também, cidadãos comuns como você, né, como as pessoas que nos assistem podem fazer muita diferença e você é prova disso. Por isso, eu lhe dou os parabéns e mais uma vez agradeço por essa entrevista. Nada, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar podendo contar, né, para São Paulo, um pedacinho da história que aconteceu aqui em Nova Iguaçu. Um abraço a todos e obrigado. Grande abraço. Olha só, a gente vai voltar agora lá no Rio de Janeiro, né, para falar mais com o Anderson, mas agora, infelizmente, por causa, né, de uma notícia muito triste. Olha só, uma menina de apenas 3 anos foi baleada na cabeça lá no Rio de Janeiro. O Anderson vai voltar para contar, como eu disse, né, Anderson, agora uma história triste. Por favor, Anderson. Pois é, Kleber. A gente começou com uma boa notícia, né, da neném que veio à tona, veio à vida através do trabalho do Emilson, motorista de aplicativo. Mas dessa vez eu volto com uma notícia nada agradável. Uma menina de 3 anos, como você falou, ela é da cidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Olha que coincidência, porque Nova Iguaçu, onde aconteceu o caso do parto dentro do carro, é colado com a cidade de Belfor Roxo, também na Baixada Fluminense, onde aconteceu essa tragédia. Essa menina de 3 anos de idade, ela foi alvejada com um tiro na cabeça. Isso aconteceu ontem à noite e durante a madrugada e hoje pela manhã, ela já passou por cirurgia. A coisa não está tão simples e tão tranquila assim, não. O estado dela é gravíssimo. Olha, segundo os policiais, a mãe da criança contou que estava saindo com o marido para levar a menina ao hospital. O momento que ela saiu, ela escutou 2 disparos de arma de fogo na rua. Em seguida, ela percebeu que a pequena havia sido atingida na cabeça. Após ser alvejada, ela foi socorrida pelos pais e levada ao Hospital Infantil de Areia Branca, também na cidade de Belfor Roxo. De acordo com os médicos, a bala transfixou, ou seja, ela atravessou a cabeça da menina. Segundo a Prefeitura de Belfor Roxo, a menina recebeu os primeiros socorros, teve o sangramento estabilizado, mas por conta do estado de saúde, que era considerado grave, foi transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, em Duque de Caxias. Lá ela foi entubada em estado gravíssimo e durante a manhã desta sexta-feira foi levada para o centro cirúrgico para reduzir a pressão intracraniana. Olha, o neurocirurgião que fez a cirurgia, né, que levou cerca de 2 horas, torce agora para que o cérebro volte a funcionar, né, a trabalhar normalmente, mesmo com tudo que aconteceu. É a expectativa do médico, né? O caso foi registrado na 54DP, que é uma delegacia da cidade de Belfor Roxo, e por enquanto, né, está sendo toda a investigação para saber do que aconteceu, porque no local não havia nenhuma operação da polícia onde aconteceu os disparos, porém, o policiamento foi reforçado na região para impedir com que isso volte a acontecer. A única informação que a polícia nos liberou é que o local tem sido um espaço de grandes conflitos entre grupos criminosos. E, por não ter ação da polícia, já se imagina de onde veio os disparos. É com você, Kleber. Muito obrigado, Anderson. E nós fazemos jornalismo, né, Anderson? Com notícias felizes, mas também com notícias tristes. Bom, e agora a gente vai falar de esporte. Está aqui ao meu lado o Fernando Jesus, nosso repórter, que vai trazer as notícias para a gente hoje. Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo. E, aliás, já quero começar perguntando, hoje tem uma novidade,
que um sonho antigo da torcida do Corinthians pode, enfim, virar realidade. Conta pra gente, Fernando. Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e a todos que nos assistem. O sonho antigo do Corinthians e da torcida corintiana, em especial a Gaviões da Fiel, que é a principal torcida organizada do clube, vai realizar hoje, daqui a pouquinho às 16 horas, um encontro para, enfim, assinar um acordo para criar uma vaquinha online para os torcedores contribuírem para a quitação da Neoquímica Arena. Vale lembrar que a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, que financiou aí o estádio, a Neoquímica Arena, é de 710 milhões de reais. A iniciativa da vaquinha foi sugerida pela Gaviões da Fiel, que é a principal torcida organizada do clube. O objetivo é mobilizar os torcedores para contribuir com a quitação da dívida do estádio. A solução agradou tanto o Corinthians quanto a Caixa Econômica Federal. O evento de assinatura está marcado para as 16 horas em São Paulo e terá a presença do presidente da Caixa, da diretoria do Corinthians e da diretoria da Gaviões da Fiel. Depois que o acordo for assinado, a torcida organizada vai trabalhar na divulgação da plataforma da vaquinha. Nesse site estará a chave Pix, que será utilizada para a arrecadação dos torcedores. Os valores serão depositados diretamente na conta da Caixa, garantindo que nem a Gaviões e nem o Corinthians terão acesso direto ao dinheiro. A Gaviões da Fiel ainda alerta os torcedores de que a chave Pix ainda não foi divulgada e que fiquem atentos aos possíveis golpes. Olha, e por falar em Corinthians, o Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil, que, aliás, os jogos prometem movimentar o fim de semana, não é, Fernando? Exatamente, Kleber. Nesse fim de semana nós vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil e teremos verdadeiros espetáculos. E o Vasco e o Atlético Mineiro será o primeiro palco para a gente descobrir quem será o primeiro finalista dessa competição. E no domingo teremos o segundo finalista entre Corinthians e Flamengo lá na Neoquímica Arena. Neste fim de semana, conheceremos os finalistas da Copa do Brasil. Neste sábado, às 18h30, o Vasco recebe o Atlético Mineiro em São Januário para tentar reverter a derrota por 2-1 no jogo de ida em Belo Horizonte. Em momento ruim no Brasileirão, sem vencer as 7 partidas, o Cruz Maltino vai contar com o apoio do estádio lotado para superar o Galo e chegar à decisão. Os cariocas fizeram um treino aberto nesta sexta-feira, que contou com mais de 10 mil torcedores que mostram ter fé na classificação. Mas a situação é difícil, pois apesar do Galo não estar em um momento bom no Brasileirão, ainda tem um elenco muito qualificado à disposição e busca seu tricampeonato. No domingo, às 16 horas, o Corinthians recebe o Flamengo na Neoquímica Arena, também com a missão de reverter o resultado ruim do jogo de ida, que perdeu por 1-0 no Maracanã. O Corinthians contará com o apoio de sua torcida, que já trata a semifinal como guerra, após briga nos bastidores por conta das datas dos jogos e da venda do goleiro Gus Souza. O Timão não vai poder contar com a principal contratação da temporada, o holandês Memphis Depay. Isso porque o alvinegro paulista não inscreveu o holandês a tempo na competição. Além de contar com um ótimo retrospecto jogando em casa, o Corinthians vem empolgado após goleada em cima do Atlético Paranaense no Brasileirão, resultado importantíssimo na luta contra o rebaixamento. Já o Flamengo vem de uma derrota diante do Fluminense, a primeira sob o comando de Felipe Luiz. Com um resultado negativo, praticamente se despede da briga pelo Campeonato Brasileiro e vai apostar todas suas fichas na Copa do Brasil. O treinador vai contar com o retorno dos jogadores que estavam em suas seleções para o rubro-negro tentar chegar à sua terceira final consecutiva. E que vençam os melhores, não é, Fernando? Obrigado pelas informações. Exatamente, Kleber, que vença os melhores. Vamos ficar de olho nesses grandes espetáculos. Até mais. Até mais. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e lembro você que às 18h30 eu volto com mais informações. Para você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique com a sua programação local. Até mais.